Salve galera, vamos embora para mais um vídeo aí no canal de Cartola FC. No vídeo anterior a gente trouxe a análise de SG, com qual os times têm maior probabilidade. Nesse vídeo a gente vai trazer o time principal, pensando nas melhores jogadores por posições, beleza? Então se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever, né, que sempre ficar por dentro de novos vídeos que for chegando, você ficar acompanhando. E lógico, não esqueça de me seguir nas redes sociais, tá? Meu Instagram é GoldenFish, vou deixar passando aí o bannerzinho e também o link na descrição do vídeo, tá? Para você me acompanhar lá, que o time sai meia hora antes do mercado fechar. Quiser acompanhar o meu time, minha pontuação, tá tudo aí, beleza? Então vamos embora aí pro vídeo. Então vamos embora escalar esse time. Vamos começar com a parte defensiva no zagueiro. Gosto de analisar o zagueiro primeiro, depois a gente vai para meio de campo, atacante, lateral, goleiro e treinador, beleza? Vamos embora começar aí com o zagueiro. Bom, de zagueiro, opções boas para essa rodada eu ficaria com 4 times. Vamos lá. Primeiro time a gente ficaria ali com um zagueiro do São Paulo. A gente vai ver dentro do Cartola quais são os melhores com média. Um zagueiro do Bahia, um do Grêmio e em quarto ali um zagueiro do Botafogo. Esse analisando aqui o filtro dos últimos jogos, tá? O time do Santos é um time que não tem feito gol fora de casa. Nos últimos 3 jogos não marcou gol. Então temos também o Danilo Avelar do América Mineiro. Esse seria ele mesmo, que está jogando muito bem. Filtrei aqui, né, as melhores opções. A gente do Botafogo a gente tem Vitor Cuesta e Adrielson. Aqui o Cuesta sai um pouquinho à frente, tá? Jogador muito regular de média. A gente vê no gráfico como é que tá o Cuesta nos últimos jogos, ó, mesmo quando não segura SG, o Cuesta tem vindo bem, tá? São 13 jogos, o Botafogo em casa tá vindo muito bem, é favorito. Então eu ficaria com o Cuesta ao invés de Adrielson. Mas também o gráfico é monstro, né? Não tem como não olhar para esse gráfico. Agora vamos lá, outras peças. Vitor Hugo, né, fez gol no último jogo em casa, 16.6. Tá produzindo scout básico de desarmes. Olho no Vitor Hugo. Então é um jogador bom de bola aérea. O Vasco cede para essa posição. Então dá para colocar aí até um Vitor Hugo. Lucas Beraldo do time do São Paulo também. Parece como uma opção boa, né? O São Paulo defensivamente não está muito bem, mas quando o Beraldo jogou já foram 3 SG conquistados. 18 desarme, melhor pontuação dele 7,90. Aqui eu gosto mais do Arboleda, mas não é o que está provável no momento. Foi expulso estando no banco no jogo passado. Danilo Avelar, esse jogador tem potencial bom na rodada. O time do Santos, como a gente viu, não marcou gol fora de casa. É um jogo difícil aqui na zona de rebaixamento, mas Danilo Avelar tem potencial. Caso quiser uma aposta ousada aí, ó, última rodada 3,80 de média básica, desarmou muito bem. Bruno Alves do Grêmio também tem potencial de ir bem na rodada, frente ao Cuiabá, que tem cedido para zagueiro nos últimos jogos, então também está aí, não tem marcado tantos gols. Canu do Bahia, outro jogador que também está produzindo média básica, potencial de desarme aí, média dele está de 1,5 por jogo, ou seja, ele é muito difícil de negativar. Olha a pontuação dele nas últimas rodadas, né? Segurou 5 SG e ele tem um gráfico interessante. Então o zagueiro do Bahia estão vindo muito bem. Coloquei também o Alan Franco, né, o zagueiro do São Paulo, são 2 SG em 8 jogos. Ele também tem produzido bastante scout de desarme, tá? Ele também finaliza bastante quando vai para a área. Esse seria os zagueiros. Então, dentro desse filtro de zagueiro, por enquanto, eu estou indo com Lucas Beraldo, um zagueiro do São Paulo, e Vitor Cuesta do Botafogo, tá? Mas, como eu falei, dá para colocar um Vitor Cuesta e um Vitor Hugo aqui com potencial. Apesar do Vasco deu a melhorar nos últimos jogos, o Vitor Hugo tem um gráfico muito bom. Essa é a nossa dupla de zaga. Então vamos embora para lateral. Começamos com um lateral esquerdo para essa rodada. Vejo com potencial top 1 Botafogo, top 2 ali o Bahia, 5.9, top 3 o Cruzeiro. Ou seja, aqui Hugo, Gilberto, Marlon. O do São Paulo tem um detalhe, né, que o Coritiba não cede desarme, não cede muita pontuação, então não vai ficar de fora. E em quarto do quinto até aparece um Grêmio, né, com potencial aqui do Reinaldo. Visitantes, só vejo o Bragantino com potencial realmente, né, de conquistar, porque o Cruzeiro é um time que cede bastante. Então o Luan Cândido agora ganhando força com a saída de Juninho, pode ser um bom nome. Lateral direito parece o Grêmio novamente, o Cuiabá está cedendo bastante. Vamos ver aqui. Também tem potencial. A gente vê 2 SG cedido, o Cuiabá nos últimos 3 jogos. E aqui, quando não cedeu, o Bustos fez gol. Então olha ele no lateral do Grêmio. Direito também, João Pedro. Depois vem um Atlético Paranaense com potencial. Não sei se joga ali o Madison ou o Kelvin. Tem que ver aqui qual dos dois que vai para jogo. Então, galera, vamos focar nesses times aqui, igual eu falei. Ó. Novamente o Cruzeiro cedendo bastante. Então vai ser esses times, vou filtrar aqui e mostrar os jogadores. Então o primeiro nome é o Marlon. Acredito que essa rodada aí, por mais que
E o Marlon não foi muito bem, né? Tomou amarelo, baixou a sua média ali um pouco. O Marlon tem potencial novamente de ir bem. Se segurar o SG, a gente já sabe do potencial dele. Segundo nome, de Plácido do Botafogo, voltando aí ao time. É um jogador que desarma muito. São 49 desarmes, já tem 3 assistências, 1 gol. Excelente jogador de cartola. Botafogo tem favorito para o SG. O João Pedro é uma boa opção também, avisando ali uma aposta. Aí o Gilberto do Bahia, tá? Lei do ex contra o Vasco. Olho nele, pode ser um diferencial. Poucas pessoas vão visar, tá? O Gilberto, desde quando estreou, começou jogando bem. São 10 desarmes em 6 jogos, média ali praticamente de 2. Teve uma assistência e teve 2 SG conquistado. Então, potencial alto aí do Gilberto. A gente viu que fez 2 pontuações muito boas. Luan Cândido, como eu falei, com a saída aí do Juninho, o Luan Cândido tem potencial para a rodada. Aqui ele teve boas pontuações quando jogou avançado, já tem 1 gol, 7 desarmes. Então, o Bragantino é favorito. O SG também, porque o Cruzeiro não é um time que marca muitos gols. Hugo do Botafogo. O Hugo também tem um gráfico muito bom. Então, eu vejo aí a dobrinha do Botafogo também como válida, por mais que seja um clássico. O Botafogo vem muito favorito para o jogo. O Hugo tem produzido bastante scout básico. Última rodada ele fez 12.9. Tá jogando muito bem. Ele só tem uma assistência no campeonato. Ele tem 10 jogos, 28 desarmes. Ou seja, a média de 2.8 por jogo. Média de 3. Vamos pôr ali, média de 3 desarmes por jogo. Já te traz uma pontuação muito boa. 3 pontos garantidos se perder o SG. O Hugo, o Flamengo cede para essa posição. Como a gente viu o lateral direito. Tem aqui, vamos ver os laterais contra o Botafogo. Dos laterais aqui, o Arana fez 1.5, o lateral do Cuiabá fez 4, não fez desarme, e o do Curitiba fez 5 desarmes. Deve depender ali de quem vai jogar também no Flamengo, tá? Talvez, dependendo se for o Luiz Araújo está fora, né? Não sei se vai jogar o Everton Ribeiro ou o Gabriel pela ponta. O Everton Ribeiro costuma perder bastante posse de bola. Então é isso aí, galera. Essas são as opções. Por enquanto, eu vou fechar com o Marlon, e esse segundo nome eu vou deixar em aberto, mas por enquanto tô querendo fechar com o Hugo. Para o nosso meio de campo, já vou analisar o volante e o meia junto, tá? Então já vou falar os times que eu vou olhar ali no gráfico. De cara, um Bahia, né? Não tem nem o que discutir. Um Bahia vai entrar na minha lista. O Grêmio também, tanto com volante, tanto com meia, também tá nessa lista. O Botafogo eu vou deixar um pouco de fora. Não tô vendo o Eduardo muito bem nos últimos jogos. Então, por enquanto, vou deixar ele de fora. Como visitante, a gente tem aqui um Rafael Veiga, jogando muito bem. Então, a gente coloca o Palmeiras, a gente coloca também o Fluminense, né, do John Arias. Então vamos ver, esses vão ser os times que eu vou filtrar para meio de campo e volante. Começamos, lógico, com o Rafael Veiga, né? A gente viu que o Veiga tá numa crescente, tá jogando bem, tá fazendo seus gols, tá tendo muita participação. Com a saída do Dudu, então, o Veiga tá todas as bolas paradas ali, tá com o Veiga. Então, cara, muito difícil deixar o Veiga de fora, sem o gol, tá produzindo a scout básico. Já é o primeiro nome aí da rodada. Segundo nome, Bitelo do Grêmio. Última rodada ele começou no banco, deu assistência, fez gol, foi anulado. Bitelo, muito bom jogador para cartola, tem 28 desarmes, um jogador que finaliza muito. Então tem potencial para essa rodada novamente, enfrentando o Cuiabá. A gente viu, o Cuiabá não é um time que cede muito para meio de campo, mas o Bitelo é um jogador de construção do time do Grêmio, que desarma e chega à frente. Cristaldo é outro jogador que voltou muito bem. Tá? A gente vai ficar nessa definição de Cristaldo, Bitelo ou Vila Sante. Estamos aí com 3 bons nomes para a rodada. A gente vai ter que decifrar qual dos 3 tem maior potencial. Beleza? Cristaldo, a gente teve ele, deu uma assistência na última rodada, fez 7.4, está produzindo média básica de 2 a 3 pontos também. Agora, ótimo, próximo nome, Arias do Fluminense. Então a gente está vendo aí que são nomes aí, carinhas bastante carimbada, né? Poucas peças ousadas. O Arias também está produzindo bastante scout básico. E ele depende, é um jogador assim, que nas últimas rodadas não estava dependendo do gol. Né? Ele fez 13,40, 13,20. Então ele fez 5,60, 10,90. Lógico que ele tem 3 assistências e 2 gols, né? Em 17 jogos, pela média dele, tá boa. Média como mandante de 7 pontos, muito difícil deixar o Arias de fora. Aí eu coloquei o meio de campo do Bahia, tá? Eu queria colocar o Cauli, vou até descer aqui para mostrar pra vocês. Cauli tá contundido. Se ele fosse para jogo, seria com certeza, estaria no meu time, tá? Porque eu tenho melhor média nos últimos jogos. Mas por enquanto a gente cita aí o Tassiano. Tem potencial, né? A gente vai jogar um pouco mais avançado. O meio de campo do Bahia é uma boa também. Agora, Vila Sante do Grêmio, esse jogador excepcional, tá jogando muito, 45 desarmes em 15 jogos, média aí de 3 desarmes por jogo,
3 gols e uma assistência, média de 6,56. Então, no meu ver, Vila Sante está um pouco à frente dos dois demais, pensando em regularidade. Pensando em gol, Cristal, pensando em regularidade, Vila Sante. Então a gente vai ficar de olho nele novamente para essa rodada. A gente tem também Léo Cittadini, está substituindo o Cauli, ele que fez 3,8 de média base na última rodada. O Bahia depende muito desse meia, passa muito ali, o time do Bahia em casa tem produzido bastante ataques, então tem potencial um meia ofensivo do Bahia, beleza? E eu cito aí esses dois nomes, Léo Cittadini e Tassiano. Em cima disso, vamos embora escalar nossos 3 meio de campo. Acho que aqui vai ser difícil, mas por enquanto, tá? Vou com o Vila Sante, dar essa moral para ele. John Arias e Rafael Veiga, mas eu tô de olho no Bitelo e no Cristaldo. Vamos ver, você tem que ver a sua estratégia. Tiro curto, coloca o cara lá que tem potencial maior, que é o Cristaldo, de pênalti, assistência, gol. Quer regularidade, com um jogador que tá vindo bem nos jogos, que se o cara for que ele tá produzindo mesmo, ó, já te garante 5, 6 pontos. Para quem for jogar tiro curto, compensa até colocar os 3, viu? Os 3 tem potencial de te entregar, quem sabe, os 3 juntos, uns 30 pontos, né? Se for uma rodada boa pro Grêmio, igual tá se desenhando. Agora vamos embora pro ataque. Para atacante nessa rodada eu acredito que tá fácil aí. Sim, para escolher os nomes tá difícil, mas de falar assim, tem 6 nomes muito bons aí, ó. A gente tem o Curitiba cedendo muito, o São Paulo de Caleri, Luciano e Lucas Moura. A gente tem um Botafogo de Diego Costa, olha só, 8,8, tem produzido bastante. A gente tem um Luiz Soares, a gente tem um Vitor Roque. Aqui o Roberto eu tô fora, mas então a gente já tem aí um Germán Cano. Então você vê, tem uma lista alta de atacante. A gente também tem a opção de algum atacante do Bahia, tá vindo muito bem nos jogos. Como visitante, a gente tem um Hulk. Já é difícil deixar o Hulk de fora. Aí você pega aqui, um Atlético Paranaense, tomou 2 gols dos reserva do Fluminense. João Neto. Aí a gente pega aqui um Cruzeiro com Arthur Gomes e o Wesley passando dos 15. Nossa, aí a gente olha pro Hulk, que tá destruindo o Paulinho iluminado. Hulk fez 7 pontos contra o Vasco de média básica. Contra o São Paulo, 12,9. Contra o Grêmio, 4,20. Média básica a gente sabe que o Hulk tem. Regularidade, Hulk. Então a gente falou. Ainda tem o Vegete do Vasco. O cara tá produzindo bastante. Scout básico, a 3,20 na última rodada. Contra o Bragantino, 10,7. E contra o Corinthians, ele não jogou. Foi o Gabriel Peck que foi bem. Bora mostrar então no Cartola quais são as peças. Para atacante, eu ordenei aqui de média. Então a gente vê o Hulk, é o cara que tem melhor média no brasileiro. Ele tem 19 jogos, a média de 8,74. Segundo, a gente tem o Luiz Soares, com a média de 8,41 em 16 jogos. Isso aqui falando apenas em atacante. Eu não vou mostrar o gráfico aqui, porque está muito... acho que não dizer fácil, daqui a pouco eu vou zicar. A gente tem um Diego Costa com média de 8,35, mas apenas 2 jogos. A gente tem um Vitor Roque, 7,85, tá? Média de 19 jogos, também é uma média muito boa. A gente tem o Lucas Moura também com a média de 6,13 em 4 jogos. Ele está vindo muito bem. Caleri abaixo com 5,57. O Paulinho também 6,66. Então a gente vê, ó, o Cano está bem abaixo, questão de média, mas a gente viu que tem um potencial também bom para a rodada. Aqui para baixo é outros nomes, já que é um pouco mais arriscado, mas tem potencial. Um exemplo, um Ademir ou um Vinícius Mingotti, que vai enfrentar um Vasco da Gama, Bahia para fazer gol. Mas aqui não vou nem mostrar gráfico. Meu ataque está definido, não tem o que discutir. Vou dobrar o São Paulo com Lucas Moura e Caleri. E esse terceiro nome vai ficar em aberto com uma carretada de nome, né? A gente tem o Hulk, Luiz Soares, Diego Costa e Vitor Roque. Aqui vai ser no detalhe o nome do terceiro atacante. Por enquanto eu vou com o Luiz Soares para dobrar o Grêmio, meia atacante e meio de campo. Então o que eu fiz? Cerquei o Grêmio, meio campo e ataque. Cerquei o Fluminense com o meio de campo. Caso o Cano fizer gol, o Arias pode dar uma assistência. Aí a gente vai torcer também aqui para o Lucas Moura, deu uma assistência para o Caleri. Potencial, os dois juntos aqui. A gente faz essa dobrinha. E o Veiga jogando sozinho, né? O Veiga está carregando o Palmeiras sozinho. O Rony tem hora que parece, tem hora que some. Então é aquele jogador que é 8,80, tá? Então a gente vem praticamente montado o nosso time. A gente vai fechar agora com o nosso goleiro e nosso treinador. Já vou trazer aqui mais 2 peças de goleiro além do que eu vou escalar. E o nosso treinador também. Para goleiro eu fico com 3 opções. O goleiro do Bahia, o goleiro do Botafogo
e o goleiro do São Paulo, para buscar uma ousadia, porque o time do Coritiba é um time que finaliza bastante. Os últimos 3 jogos, fez gol? Fez, mas quando não fizer esse gol, a gente vai acertar esse goleiro, tá? Então, o goleiro do Bahia, Botafogo e São Paulo. A gente tem um Grêmio ali também, com potencial, mas o Grêmio é um time que a gente não pode confiar tanto, ainda mais defensivamente. Então, galera, eu vou usar uma estratégia bem diferente essa rodada, tá? Na rodada passada eu fiz e eu acho que deu certo ali. Vou colocar um treinador que tem potencial de gol e de SG, onde eu não tô com nenhum defensor, mas estou postando na peças ofensivas. Foi o caso que eu fiz com o Atlético Mineiro na rodada passada. O Luiz Felipe Scolari foi bem. Tive muita galera que tava com Arana, eu não tava com Arana, não tava com nenhum defensor. Então acabou que teve ali, supriu ali o SG. Então a gente vai com o Renato Gaúcho, treinador, se caso o Grêmio consiga o SG e faça os gols que a gente está imaginando que faça, ele vai conseguir entregar uns 9 pontos, isso vai ser importante. O goleiro, a gente pega o do São Paulo, vai fazer essa dobrinha, dobrando o Botafogo, o Marlon ali indiscutível. Meio de campo para frente, já expliquei tudo, né? Então a gente está acreditando no potencial de gol também. Dá para colocar até, caso você não for com o Lucas Beraldo, for com o Gustavo Gomes, coloca o treinador do São Paulo para cercar esse SG, dobrando o São Paulo. Acho que é uma boa dica, beleza? Então se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever, que ajuda bastante a gente no crescimento, tá? Sempre ficar por dentro de novos vídeos, novas dicas aí para vocês. A gente também tem um grupo de Cartola Express fechado, caso vocês queiram entrar, tem na descrição do vídeo o link, beleza? Então vamos embora para mais uma rodada, valeu!